Boa noite para você, 6 horas e 50 minutos, segunda-feira, 30 de novembro. O Band Cidade começa com imagens ao vivo de Taubaté. Voltou a chover na cidade neste momento. Temperatura mais amena, os termômetros registram 22 graus. Houve o registro de quedas de 7 árvores na cidade e também registro de alagamentos em Taubaté. E vamos aos destaques da edição desta noite. Eleito com quase 93 mil votos, a segunda votação mais expressiva da história de Taubaté, José Saldi participa ao vivo do Band Cidade para falar das propostas e prioridades da sua gestão nos próximos 4 anos no Palácio do Bom Conselho. De volta à fase amarela em reavaliação do Plano São Paulo, o governo confirma a regressão de fase para todo o estado. Há quase 2 meses, a região estava na fase verde. Vice-presidente Hamilton Mourão e ministro Marcos Pontes visitam o INPE em São José dos Campos para conhecer detalhes do desenvolvimento do satélite Amazônia 1 e também dados provisórios sobre o desmatamento na Amazônia Legal. E ainda as estratégias do comércio de São José dos Campos para estimular as vendas neste fim de ano. O Band Cidade já está no ar na tela da TV e também nas plataformas digitais da TV Band Vale e na internet. Estamos com transmissão simultânea no Facebook e no YouTube. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, acompanharam esta tarde o desenvolvimento do primeiro satélite de observação da Terra, projetado e operado completamente pelo Brasil no INPE, em São José dos Campos. Durante a visita, também foram apresentados os números provisórios do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal. Caroline Rossazzi. O vice-presidente Hamilton Mourão veio acompanhado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Aqui no INPE, os dois acompanharam de perto os últimos testes do satélite Amazônia 1, equipamento que vai ser enviado para a Índia no dia 22 de dezembro. Lá, o satélite vai ser colocado em órbita em fevereiro do ano que vem e vai fornecer imagens para o monitoramento do desmatamento, principalmente da Amazônia, além de analisar a agricultura, regiões costeiras e desastres ambientais. Durante a visita, o INPE também apresentou os números parciais do PRODES, projeto que monitora o desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Entre 1º de agosto de 2019 e 31 de julho de 2020, foram desmatados 11.088 quilômetros quadrados, um aumento de cerca de 10% em relação ao levantamento do ano anterior. A taxa de desmatamento apresentada é a maior dos últimos 11 anos. O que nós temos visto, e que é aí que eu quero te dizer, é que a partir daí iniciou-se um processo de tendência à redução da área desmatada. Então nós estamos hoje vivendo esse processo, tanto que as estimativas teríamos um aumento de 20% em relação ao ano passado, porque nós sabemos a situação fiscal que o país se encontra e a dificuldade da gente conseguir alocar mais recursos para esse tipo de atividade. Então nós temos que olhar com o que tem. Entendeu? Essa é a nossa visão dentro do Conselho e o Conselho está planejando isso e irá apresentar a partir do momento que nós tivemos esse planejamento pronto e aprovado pelo presidente da República. Os dados apresentados são apenas uma estimativa. Os números finais do PRODES 2020 serão divulgados no primeiro semestre do ano que vem. Caroline Rossazzi, de São José dos Campos, para o Band Cidade. O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira a regressão de todo o estado para a fase amarela do plano de combate ao coronavírus. Com a medida, comércio, bares, restaurantes, academias e eventos culturais voltam a ter mais restrições na capacidade e horário de funcionamento. A região estava na fase verde desde o dia 9 de outubro. A reclassificação do Plano São Paulo foi anunciada durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o governador João Dória, a medida é preventiva diante do aumento dos casos de contágio da doença em todo o estado. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19 decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio,
nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Esta mudança para a fase amarela não altera a programação de volta às aulas e as escolas não serão fechadas. A fase amarela reduz de 60% para 30% a capacidade de ocupação nas academias, onde as aulas em grupo seguem suspensas, e 40% nos shoppings, bares e restaurantes e salões de beleza. Nesses espaços, o horário de funcionamento também fica limitado a 10 horas por dia. O consumo local de alimentos e bebidas e nas praças de alimentação deve ser ao ar livre ou em áreas arejadas. Eventos, convenções e atividades culturais com público em pé voltam a ser proibidos. Cinemas, teatros e museus podem permanecer abertos na fase amarela, mas as prefeituras têm autonomia para decidir pelo fechamento ou não desses espaços. A próxima avaliação do Plano São Paulo será no dia 4 de janeiro, mas a avaliação dos dados, antes feita a cada 15 dias, até lá, passa a ser semanal. Em nota, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos disse que vê com apreensão a decisão do governo do estado no momento em que a economia sinalizava boa recuperação. Mas a ACI ainda aguarda a divulgação do decreto municipal com as regras sanitárias a serem adotadas. Aliás, o prefeito Felício Ramute participou de uma live e disse que a cidade vai seguir as regras ditas, decretadas hoje pelo governo de São Paulo. A Associação Comercial e Industrial de Taubaté também divulgou uma nota expressando preocupação com a regressão à fase amarela num período de aquecimento das vendas para o Natal. A CIT reforça que a prioridade é a preservação da vida, mas também se preocupa com a economia e a manutenção das empresas e dos postos de trabalho. Início de semana com chuva em algumas cidades da nossa região, que pode dificultar a vida do motorista que pega estrada neste momento. Quem atualiza para a gente as condições das principais rodovias que cortam a nossa região é o Beto Gomes, ao vivo, direto da rádio Band Vale FM em São José dos Campos. Beto, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Motorista precisa de cautela neste momento, neste início de semana, conta para a gente. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham a Band. Precisa sim bastante. As rodovias têm trânsito bem carregado, muitos carros, principalmente ali na rodovia Presidente Dutra, e bastante água na pista. Em algum momento, se o motorista viajar pelo Vale do Paraíba, sul de Minas, sul fluminense, Serra da Mantiqueira, litoral norte, ele vai encontrar trecho com chuva, visibilidade baixa pela chuva que cai, pelo spray que sobe quando passam aqueles veículos mais pesados e os espelhos d'água na pista, aquele risco de aquaplanagem. Então é o momento, reduzir a velocidade, aumentar os seus cuidados para você chegar são e salvo ao seu destino. Trânsito ruim em Taubaté, na Dutra, sentido São Paulo. Trânsito ruim em São José, também bem carregado em alguns pontos, distrito de Eugênio de Melo, e ali entre o 147 e o 145, sentido Rio também. Cuidado especial a Floriano Rodrigues Pinheiro, que vai de Taubaté a Campos do Jordão. Mais cedo houve lá um capotamento por volta das 13h30 da tarde. 4 pessoas feridas, uma em estado grave desse acidente que já foi solucionado. Ainda continua chovendo bastante, pista bem molhada, exige cuidado redobrado do motorista. O mesmo serve para Tamoios e para Oswaldo Cruz, que são as duas litorâneas. Também, trânsito ali é calmo, mas o trecho de serra exige aquele cuidado bem acentuado do motorista, porque tem muita água e a visibilidade é bem baixa. Voltamos com você. A vida do motorista não tá fácil nessa segundona, hein, Beto? Boa semana para você, até amanhã. E olha essa história. Uma mulher foi presa em flagrante na Via Dutra, em Guaratinguetá, por tráfico de drogas. Ela se passava por grávida com uma barriga falsa, uma melancia. E dentro da melancia, surpresa, 4 tijolos com pasta base de cocaína. A mulher foi abordada dentro de um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para o Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia sobre o caso. Ela contou aos policiais que pegou a droga no Paraguai e iria levar o material para a capital carioca. E mais violência na região. Uma jovem de 19 anos e o filho dela, de apenas 1 ano, foram assassinados neste domingo no bairro Pingo de Ouro, em Guaratinguetá.
Segundo a PM, a vítima estava com um bebê na rua Manuelina Oliveira Cabete, quando foi obrigada por 2 homens a entrar em uma casa com a criança. Em seguida, os 2 foram atingidos por tiros. O crime é investigado pela Polícia Civil, que procura pelos suspeitos. Em São Sebastião, os bombeiros seguem nas buscas por um adolescente de 15 anos que foi arrastado pela correnteza enquanto tomava banho na praia de Maresias. O acidente aconteceu na manhã deste domingo. O adolescente estava acompanhado do irmão dele, de 12 anos, que teve o corpo resgatado ainda ontem. Os 2 irmãos são de Indaiatuba, no interior do estado, e estavam em viagem com um grupo da cidade. Em instantes, nós vamos conversar ao vivo com o prefeito eleito de Taubaté, José Saldi. Ele participa de uma entrevista aqui no Band Cidade. Noite gelada em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Olha imagens ao vivo da cidade. Faz 15 graus neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Você segue com a gente. Daqui a pouquinho estamos de volta.